O filme americano-britânico com Jason Statham começa com um arrepiante assalto a um carro forte que termina em tragédia. Dois seguranças transportando dinheiro em um caminhão blindado são parados pelo que parece ser uma equipe de construção. Mas assim que o caminhão para, os trabalhadores revelam suas verdadeiras intenções, sacando armas e explosivos para roubar o caminhão. O que se segue é um massacre horrível. Ambos os seguranças são mortos, junto com vários transeuntes pegos no fogo cruzado. A tragédia provoca ondas de choque na Fortico Security, forçando a empresa a reforçar seus protocolos em uma tentativa de evitar outro incidente semelhante. Avançando 5 meses, um novo recruta chamado Patrick Hill entra para a Fortico como segurança de transporte de valores. Durante sua orientação, seu chefe, Terry, menciona o assalto devastador e diz sem rodeios que os culpados ainda estão foragidos. Com esse cenário sombrio, Patrick é avisado para permanecer alerta e seguir todas as regras à risca. Patrick, rapidamente apelidado de Mal H, começa seu treinamento sob a orientação de um segurança experiente chamado Bullet, mas seu desempenho está longe de ser impressionante. Ele mal consegue atingir o mínimo exigido nos testes de qualificação, marcando apenas 70%. Durante o treino de tiro, seus disparos ficam longe do alvo, e enquanto pratica as manobras do caminhão, ele bate em uma pilha de caixas. Apesar do começo difícil, H continua firme, determinado a provar seu valor. No vestiário, Bullet apresenta H à equipe. O grupo imediatamente o avalia, e fica claro que ele é o novato da vez. Sweet Boy, um segurança arrogante e de língua afiada, não gosta do humor de H e começa uma troca de provocações verbais. Enquanto isso, Dana, a única mulher da equipe, parece intrigada com o recém-chegado silencioso. O restante da equipe, incluindo Sticky John, que está ressentido por H ter tomado seu lugar, mas o recebe com sarcasmo disfarçado. Em seu primeiro turno, H acompanha Bullet e Sweet Boy enquanto fazem coletas rotineiras de dinheiro. Antes de saírem, Bullet dá o tom, avisando H que nesse trabalho eles são predadores, não presas. Durante a viagem, Sweet Boy começa a conversar, compartilhando uma reviravolta sombria do destino. Ele revela que originalmente estava escalado para dirigir o caminhão atacado 5 meses antes, mas havia faltado naquele dia. Sua desculpa estava na casa da mãe, um fato que o salvou tanto da suspeita quanto da emboscada mortal. A primeira coleta ocorre sem problemas. De volta ao depósito, H tem uma visão do esquema de alta segurança, portões pesados, detectores de metal e um atento Sticky John guardando a entrada. No final do dia, os seguranças retiram seus crachás e os colocam em um painel, uma rotina sutil, porém importante. A equipe vai a um bar local para relaxar, e Bullet convida H para ir junto. Antes de sair, H demora um pouco, discretamente inspecionando os crachás de seus novos colegas. No bar, a equipe relaxa com bebidas e uma partida de sinuca. Mas o clima azeda quando os guardas incentivam Sticky John a arrumar briga com H, culpando-o por ter tomado seu emprego. H lida com o confronto com calma e precisão, colocando Sticky John em seu devido lugar com facilidade. Para surpresa de todos, ele então dá algum dinheiro a John, dizendo para ele comprar uma bebida e se acalmar. Envergonhado, mas sem querer piorar a situação, Sticky John se afasta. Bullet observa a cena, divertido, e sarcasticamente chama H de mago social. As coisas tomam um rumo dramático durante um dos próximos turnos. Bullet sai para buscar uma pequena coleta de $10.000, mas não retorna. As tentativas de Sweet Boy de contatá-lo pelo rádio são respondidas apenas por uma voz arrepiante. Ladrões fizeram Bullet refém. Sweet Boy entra em pânico, implorando para H dirigir de volta ao depósito, racionalizando que os ladrões vão soltar Bullet, já que o dinheiro não vale uma morte. Mas H se mantém firme, declarando que eles não sairão dali sem o colega. Sua confiança silenciosa convence Sweet Boy a ficar, e eles seguem as instruções dos ladrões. O caminhão é direcionado para uma área deserta. Quando chegam, um ladrão mascarado sai de um veículo arrastando Bullet com uma arma apontada para sua cabeça. Outro ladrão ordena que H e Sweet Boy joguem o dinheiro no porta-malas. A situação é tensa, e o risco não poderia ser maior. Sweet Boy entra em pânico, avisando H que os ladrões vão matar todos se ele não obedecer. Ignorando, H calmamente vai para a parte traseira do caminhão e começa a jogar as sacolas de dinheiro uma por uma. No entanto, ele deliberadamente joga uma sacola para o lado, no chão. Um dos ladrões percebe isso e o adverte severamente para não tentar nenhum truque. Enquanto isso, Sweet Boy continua implorando para que H obedeça, ficando mais desesperado a cada segundo. Quando um dos ladrões sai para pegar a sacola caída, H aproveita o momento. Com precisão e rapidez, ele atira no ladrão, matando em seguida o que mantinha Bullet refém. Um intenso tiroteio começa com os atacantes restantes. Apesar dos esforços deles, um ladrão
ladrão consegue fugir. Determinado a persegui-lo, H deixa Bullet e Sweet Boy para trás e segue o homem até um armazém abandonado. Dentro do galpão, H encurrala o ladrão rapidamente. Ele exige saber quem o enviou, mas, em vez de responder, o ladrão o insulta, provocando-o. Sem se abalar, H nocauteia o homem. Pouco depois, Bullet e Sweet Boy o alcançam. Com uma mistura de sarcasmo e calma, H pergunta a Sweet Boy se ele ainda está se sentindo confiante, zombando sutilmente de sua arrogância anterior sobre saber lidar com ladrões. Bullet e Sweet Boy, ainda abalados com o caos, mal conseguem responder. H então volta sua atenção para os corpos mascarados dos ladrões mortos. Ele remove as máscaras uma a uma, esperando encontrar alguém que reconheça, mas nenhum deles é a pessoa que ele procura. A frustração aparece em seu rosto ao perceber isso. Mais tarde, 2 agentes do FBI chegam ao local para investigar. Eles interrogam H sobre sua impressionante precisão durante o confronto, apontando o contraste gritante entre isso e seu fraco desempenho no teste de tiro registrado. H explica friamente que a adrenalina e a situação de vida ou morte aumentaram seu foco, permitindo que ele agisse com precisão. Os agentes mostram a ele imagens de vigilância de um homem matando 3 vítimas durante um assalto anterior e perguntam se ele reconhece alguém. H observa a imagem pixelada, mas nega conhecer o homem. Em particular, os agentes relatam ao seu superior, o agente King, suspeitando que H possa ser o homem que procuram há 25 anos. King descarta a preocupação, comentando que H é apenas um pintor que pode desenhar o que precisar para encobrir seus rastros. Ele ordena que sua equipe deixe H em paz. Após o confronto violento, Terry recomenda que H tire um mês de folga e participe de sessões obrigatórias de avaliação psicológica, conforme exige o protocolo da empresa. No entanto, o chefe da Furtico vê as coisas de outra forma. Acreditando que as ações de H são boas para a reputação da empresa, ele decide promovê-lo. H é imediatamente reintegrado, continuando seu trabalho como segurança de carro forte. Sem que seus colegas saibam, H começa a agir nos bastidores, contratando um assistente para compilar arquivos detalhados de todos os funcionários da Fortico. A investigação inclui fotos de família, registros de pessoal e até relatórios de autópsia dos guardas mortos no assalto anterior. 3 meses depois, H e Bullet estão em uma coleta de rotina quando o caminhão é emboscado por outra gangue armada. Os atacantes cobrem os vidros e espelhos do caminhão com tinta preta, bloqueando a visibilidade. Bullet rapidamente aciona o alerta vermelho, mas os ladrões intensificam o ataque, usando ferramentas para tirar os guardas do caminhão. O Lé cai no chão tossindo por causa do caos, enquanto H sai calmamente. Quando os ladrões o confrontam e mandam que ele se deite, algo inesperado acontece. No momento em que veem o rosto de H, eles recuam imediatamente, abandonando o assalto. De volta a Fortico, Terry fica perplexo com a reação dos ladrões e admira a habilidade de H em lidar com situações extremas repetidamente. O chefe, mantendo sua postura misteriosa, simplesmente instrui Terry a continuar destacando seu melhor homem, Bullet. Porém, confidencia a um colega sobre a presença sombria de H, referindo-se a ele de forma enigmática como um espírito sombrio. Enquanto isso, a vida pessoal de H toma um rumo inesperado quando Dana finalmente confessa seus sentimentos por ele. Os dois passam a noite juntos na casa dela, aprofundando a conexão em meio ao caos em torno da missão de H. No meio da noite, H confronta Dana sob a mira de uma arma, com uma postura fria e calculista. Ele exige respostas sobre o dinheiro escondido que encontrou com ela, suspeitando que ela possa estar envolvida em algo maior. Dana, visivelmente abalada, nega qualquer ligação com esquemas criminosos, insistindo que apenas roubou o dinheiro durante uma de suas entregas. H permanece cético e revela que sabe muito sobre os contatos dela, incluindo sua família, advertindo-a a não esconder nada. A tensão entre os dois é intensa enquanto Dana insiste em sua inocência. A narrativa então volta 5 meses no tempo, mostrando uma realidade muito diferente na vida de H. Ele passa um dia tranquilo com seu filho, Doug, aproveitando um raro momento de paz. A tranquilidade é interrompida quando Mike, um de seus associados, e, sem que Doug saiba, participante de um assalto recente, liga com um pedido urgente. Mike explica que o plano teve um problema, e um membro habitual da equipe não poderá comparecer a um ponto crítico perto da localização de H. A tarefa parece simples: observar um caminhão da Fortico saindo do portão, e informar se ele vira à esquerda ou à direita. Relutante em se envolver, H acaba concordando. No caminho para o local, ele percebe um food truck estacionado perto do portão e aproveita a oportunidade para disfarçar suas verdadeiras intenções. Alegando estar com fome, ele estaciona o carro e instrui Doug a permanecer dentro enquanto vai buscar alguns burritos. A partir daí, perto de um food truck, observa o veículo da Furtico virar à direita e repassa a informação para Mike. Tragicamente, logo adiante, outro grupo de assaltantes disfarçados de operários de construção embosca o caminhão da Furtico. Sem perceber, o assalto acontece
acontece a poucos metros de onde H estacionou. Um dos assaltantes, desconfiado, vê Doji dentro do carro e ordena que ele saia. Em pânico, Doji chama pelo pai, mas H, distraído ao telefone com Mike, não o escuta. Doji obedece, sai do carro e deita no chão de bruços. Mas em um momento devastador, ele vira o rosto bem na hora errada e vê o ladrão tirando a máscara. Ao perceber que foi reconhecido, o criminoso mata os guardas e logo depois também mata Doji. H finalmente percebe o que está acontecendo e corre de volta para o carro, chegando a tempo apenas de ver seu filho ser assassinado. Tomado pela fúria e pelo desespero, ele corre em direção ao assaltante, mas é baleado antes de conseguir agir. Quando H recupera a consciência, 3 semanas depois, está em uma cama de hospital, ferido física e emocionalmente. A notícia da morte de Doug destrói o que restava dele, e a mãe do menino ainda o culpa pela tragédia. Ela o acusa de ser frio e de não ter protegido o próprio filho. Consumido pela culpa e pela sede de vingança, H procura seu velho amigo, o agente do FBI King, em busca de ajuda para identificar os assaltantes. Sem muitos recursos, King lhe entrega uma lista de criminosos conhecidos para investigar. Determinado a encontrar justiça, H, junto de Mike e sua equipe, inicia uma caçada brutal, eliminando suspeitos pelo submundo do crime da cidade. Apesar de toda a violência e dos inúmeros corpos deixados para trás, o verdadeiro assassino continua desaparecido. Percebendo que esse método não está funcionando, Mike sugere uma nova estratégia. H concorda e anuncia seu retorno temporário para Londres. Antes de partir, ele ordena que sua assistente crie uma identidade falsa para ele sob o nome de Patrick Hill, com um histórico impecável na área de segurança. Com essa nova identidade, H consegue emprego na Fortico Security, infiltrando-se na empresa para descobrir pistas e encontrar os verdadeiros culpados. Enquanto isso, meses antes, 6 veteranos de guerra, frustrados e com dificuldades financeiras, se unem sob a liderança do ex-sargento Jackson. Motivados pela ambição, eles começam roubando residentes ricos do Oriente Médio. À medida que o dinheiro entra, a ganância aumenta. Jackson tenta manter a disciplina, mas Jan, o mais imprudente do grupo, começa a agir por conta própria. Cansados de depender de intermediários para converter os roubos em dinheiro, o grupo decide atacar diretamente carros fortes. Com apenas um informante interno, os lucros seriam divididos entre 7 pessoas. Os assaltos passam a render milhões, mas Jackson alerta todos para manterem discrição. Jan ignora completamente as ordens, gastando de forma extravagante e colocando todos em risco. Durante o aniversário de Jackson, o grupo planeja seu último grande golpe: roubar um caminhão da Fortico com uma grande quantia em dinheiro. Eles se disfarçam de operários de construção e executam o plano, sem saber que H estava estacionado perto com seu filho. O roubo ocorre como planejado até que um guarda tenta reagir. Jan o mata imediatamente, depois elimina o segundo guarda e, ao perceber que Dodge viu seus rostos, também o mata sem hesitar. O grupo fica chocado, e um dos integrantes repreende Jan por ter complicado tudo. Nesse momento, H aparece correndo em direção a eles. Alguém manda Jan atirar apenas nas pernas, mas ele dispara no peito de H. Meses depois, movidos pela ganância, eles decidem realizar um golpe ainda maior: roubar toda a frota da Fortico na Black Friday, quando mais de 150 milhões de dólares estarão em circulação. Na Fortico, Terry alerta os guardas sobre a segurança reforçada, enquanto Jackson continua preocupado com o comportamento imprudente de Jan. No dia do assalto, Bullet e H fazem parceria. Após completarem a última entrega, Bullet revela que era o informante que ajudou no roubo que matou Dougie. Ele admite que os guardas deveriam morrer, mas que a morte da criança não estava nos planos. H fica chocado ao descobrir também que Bullet retirou as balas de sua arma e que o grupo pretende atacar o depósito naquele mesmo dia. Bullet desativa as câmeras do caminhão e dirige até o depósito, onde Jackson e sua equipe aguardam. Assim que chegam, os assaltantes assumem o controle do local e fazem vários reféns. Quando um dos funcionários ativa o alarme, começa um intenso tiroteio entre os guardas e os criminosos. Explosivos são usados para abrir o cofre e o grupo invade o local para roubar todo o dinheiro antes da chegada da SWAT. No caos, H consegue se libertar e começa a eliminar os criminosos um por um. Enquanto isso, Bullet trai Dana e Stuart, matando ambos sem piedade. Depois de vários confrontos violentos, apenas Jackson, Jan e Bullet permanecem vivos. Ao tentarem fugir com o dinheiro, Jackson tenta matar Jan, mas Jan percebe e corta sua garganta. Logo depois, Bullet também tenta trair Jan, mas acaba morto. Jan foge sozinho com todo o dinheiro. Mais tarde, Jan relaxa em seu apartamento, comemorando a vitória, quando ouve um telefone tocar dentro de uma das bolsas de dinheiro. Ao investigar,
encontra H escondido nas sombras. Jan tenta negociar oferecendo parte do dinheiro, mas H não quer conversa. Ele joga na frente dele o relatório da autópsia de Douji, detalhando os 4 tiros fatais que mataram seu filho. Sem dizer uma palavra, H atira 4 vezes em Jan, acertando exatamente os mesmos órgãos atingidos em Douji: fígado, pulmões, baço e coração. Jan morre da mesma forma cruel com que matou o filho de H. Ao sair mancando do apartamento, com sua vingança finalmente concluída, H encontra o agente King esperando do lado de fora. King pergunta calmamente se o trabalho está terminado. Sem olhar para trás, H apenas confirma e vai embora na escuridão, encerrando sua busca por vingança.